Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Deus seja louvado para sempre. Quem veio ouvir uma palavra do Senhor ao seu coração hoje, nesta manhã, esse é o nosso desejo, é a nossa expectativa, sempre ouvir a palavra de Deus. O mensageiro nesta manhã será o presbítero Henrique Lima. O Henrique vem se aproximando até aqui, para trazer uma palavra do Senhor para a igreja e também para aqueles que nos ouvem à distância. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Amada igreja, noiva do Cordeiro, é motivo de alegria de poder estar cultuando o nosso Deus convosco neste último culto do ano. E podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero estender a Deus a minha gratidão pela oportunidade que Ele nos confia. Agradecer também ao nosso pastor, o nosso mentor, o nosso amigo, Antônio José, pela confiança, aos demais pastores da minha retaguarda, a todos os membros e congregados, e a todos que nos visitam, e a todos que nos ouvem por meio da internet. Servos e servas, por gentileza, os desejosos ainda de ouvir a voz do bom mestre por meio da sua palavra, abra comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo nos escreve São Marcos. Marcos, capítulo de número 1. Os versículos são eles, versos de número 40, 41 e 42. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo nos escreve Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 40, 41 e 42. Quero na manhã de hoje verbalizar o tema desta mensagem da seguinte forma: Jesus, o que toca, o que é intocável. Creio que o Senhor há de nos liberar uma palavra profética. Os que encontraram o texto sagrado, por favor, diga comigo: achei a espada do Espírito. E nos discorre a palavra que nos é inefável, inebriante, infalível. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Podeis sentar os que se encontram em pé. Obrigado. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, por favor, toda atenção é pouca. Todos nós somos sabedores de que quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, a sua primeira carta ao jovem Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, ele nos diz que esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Paulo, escrevendo agora a sua segunda carta a Timóteo, porém no capítulo de número 3, no versículo de número 16, ele nos diz que toda escritura de Deus
divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça. Haja vista que nós pregamos uma palavra que não é morta, mas é viva, como discorrem cartas aos Hebreus no capítulo de número 4, no verso de número 12, quando o autor nos diz que toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É bem verdade que quando fazemos um ajuntamento espiritual como este, o meu Deus, o teu Deus, requer de nós reverência. Quando Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no verso de número 1, ele nos diz: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. É certo que o salmista, escrevendo em Salmos de número 122, no verso de número 1, de maneira alguma ele não diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos faltar o culto matinal, vamos a uma praia. Não, mas o salmista diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos à casa de Deus. Se possível, segure na mão da pessoa mais linda nesta noite, por favor, perdão, na manhã de hoje, aperte com carinho, diga para ele e para ela sorrindo: você não está em outro local a não ser na casa de Deus. Na casa de Deus nós encontramos fartura de alegria. É certo, meus queridos amados irmãos e irmãs, que os versículos bíblicos que ora acabamos de ler, nós encontramos Jesus Cristo exercendo um santo ministério, e o ministério de Jesus foi, conforme Marcos no capítulo de número 10, no versículo de número 45, quando ele nos diz que, sendo ele filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós vemos Jesus Cristo nesta terra servindo, nós lembramos que ele percorria por todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias que habitavam no meio do seu povo. Jesus Cristo também, no seu santo ministério que ele exerceu nesta terra, ele se compadeceu, ele ao qual ficou triste, porque ele olhava para um povo que andava de forma desgarrada, que não tinha alguém, que não tinha um pastor que pudesse lhes ensinar o caminho da verdade, o caminho do arrependimento. Jesus Cristo, chegando a um certo ponto, ele olhando para os seus discípulos, olhando para Pedro, olhando para João, olhando para Tadeu, Bartolomeu, os demais outros, ele diz da seguinte maneira: pedi, ou seja, rogai ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. E os versículos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que ora acabamos de ler, nos diz que Jesus Cristo ia passando. Marcos não nos enfatiza o local, Marcos não nos diz o horário, Marcos não nos diz o nome de quem receberia o milagre, porque quem precisa receber milagre de Deus, não precisa marcar no seu calendário, o que precisa estar marcado é no calendário de Deus. Quem precisa ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, não precisa esperar o local, porque Deus sabe o local em que Ele pode manifestar a glória dele sobre cada um de vós. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo ia passando, e quando Jesus Cristo vai passando, servos e servas do Senhor, alguém de longe começa a clamar, alguém de longe começa a pedir, e o verso de número 41, aliás, o verso de número 40, a parte A nos diz que era um leproso. Quando nós falamos de lepra, nos lembramos do livro de Levítico.
os dois capítulos, capítulos de número 13 e capítulo de número 14, que nos discorre toda a instrução sobre a lepra. Mas quero frisar de forma sucinta e breve, que a lepra era uma espécie de tumor, que ao qual se manifestava no corpo de alguém. O homem naquela feita, no tempo de Abraão, de Moisés, dos demais outros patriarcas, quando era portador desta doença, era vista como nos dias odiernos, nos dias atuais, como alguém que leva consigo o câncer, ou como alguém que leva consigo a AIDS. A lepra era uma doença temida, a lepra ao qual trazia muito constrangimento aquele ou aquela que portava. Quem não se lembra também, meus queridos amados irmãos e irmãs, que no livro de Números, no capítulo de número 5, nos versos de número 1, no verso de número 2, Deus bradou dos altos céus e disse a Moisés: Moisés, fala para toda a nação de Israel, para todos os filhos de Israel, todo homem ou toda mulher que nascer leproso ou leprosa ou tiver um fluxo de sangue, terá que ser expulso do arraial. Agora preste atenção, um homem ou uma mulher que era leproso ou leprosa, teria que abandonar o seu lar, teria que deixar a sua casa, teria que abandonar o convívio com a família e com os filhos. Também, quem não se lembra, no livro de Números, no capítulo de número 12, quando acontecia na tenda da congregação um culto pentecostal, quem estava presidindo era o nosso patriarca, pastor, profeta Moisés. A Bíblia nos diz que seus dois irmãos, Miriam e Arão, se levantam para denegrir a imagem do servo de Deus. Eu aqui coloco um parêntese: nunca se levante para denegrir ou falar mal daquele que Deus tem separado para uma boa obra. E a Bíblia nos diz que Miriam e Arão se levantam e começam a querer difamar a imagem de Moisés, dizendo: por acaso Deus só falou por meio de Moisés? Mas por que, Henrique Lima, a raiva de Miriam e Arão? Porque Moisés tinha tomado para consigo uma mulher cuxita. Mas a Bíblia nos discorre dizendo que Moisés era um homem manso, e que Moisés todavia entregava nas mãos de Deus e deixava o próprio Deus fazer justiça segundo a sua vontade. Agora Deus se manifesta em uma teofania, ou seja, em uma coluna de nuvem fora da tenda da congregação, e o Senhor convoca assim Moisés, Miriam e Arão, dizendo: saí, vinde para fora. E enquanto eles vão andando, Deus manda Moisés parar, agora manda Miriam e Arão se aproximar. O que eu acho lindo, amada igreja, noiva do Cordeiro, que Deus começa a dizer da seguinte maneira: ainda antes que houvesse profeta em Israel, para eu falar com eles eu precisava me manifestar de duas formas. Quais eram elas, pregador? A primeira era em sonho, a segunda era em visão. E o que eu acho lindo, meu pastor Antônio José, demais pastores, permita-me por favor, Deus podia até dizer para o próprio Miriam e Arão da seguinte maneira: está vendo com meu servo Moisés? Para falar com ele eu não preciso trazer pregador de fora, para falar com ele não precisa correr na porta de profeta e de profetisa e bater perguntando o que Deus tem a lhe dizer. Para falar com ele eu não preciso publicar no Facebook e muito menos mandar recado pelo Zap. Para falar com Moisés eu falo é de boca a boca. Quem tem intimidade com Jeová não precisa correr atrás de profeta. Quem tem intimidade com Jeová não precisa bater na porta da profetisa. Quem tem intimidade com Jeová busca a sua presença de todo o seu coração e ele responderá segundo as vossas necessidades. Levante as suas duas mãos para cima, por favor. Levante as suas duas mãos para cima, por favor. Quem sabe você procurou em vários cantos, mas a voz de Deus se manifestará para cada um de vós quando a gente voltar a ler a Bíblia Sagrada. A maior profecia revelada são os 66 livros que Deus tem para cada um de vós. Assim, quem recebe, dê um brado de glória a Deus na manhã de hoje.
Assim a Bíblia nos diz, meus queridos amados irmãos e irmãs, que devido à dureza no coração de Miriam, a lepra se manifesta sobre ela. E depois que Miriam fica leprosa, ela é colocada para fora, ela passa por uma quarentena, ela então não pode entrar na tenda da congregação, enquanto ela não ficar livre ou liberta. Agora olhe para cá novamente, quem não se lembra também do livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 26, um certo jovem com apenas 16 anos, quem é este, Henrique Lima? É o rei Uzias. A Bíblia diz que este jovem governou Israel por 55 anos, e ele andou nos caminhos do papai. O que o papai fazia, ele fez. O papai se chamava Amazias, e a mamãe se chamava Jecolias. A Bíblia nos diz o que papai Amazias fazia, este jovem Uzias também vai fazer no seu reinado. Era um rei piedoso, era um rei que temia Deus. A Bíblia diz que no tempo do profeta Zacarias, homem toda sapiência em visão, ao qual profética, ele buscava a Deus. Este jovem Uzias, ele buscou tanto a Deus, que Deus lhe fez uma pessoa grande em seu ministério. Agora, meus queridos amados irmãos e irmãs, para quem nos ouve, até os que nos estão assistindo, este jovem rei Uzias, ele nunca fez uma faculdade de engenharia, ele nunca foi ao qual na sua casa instalado um certificado de engenheiro, mas a Bíblia diz que Deus lhe deu sabedoria, e ele fez todas as vestimentas de guerra. Este jovem, o rei Uzias, ele preparou espadas para o seu exército, ele preparou arcos para o seu exército, ele preparou couraças para o seu exército, ele preparou lanças para o seu exército, ele preparou capacete para o seu exército. Olha para cá, por gentileza. A Bíblia diz que todavia que o rei Uzias saía para guerrear, ele nunca voltava derrotado, ele nunca perdia a batalha, porque todavia a mão do Senhor estava sobre ele, e o Senhor lhe dava livramento. Mas, meus queridos amados irmãos e irmãs, o rei Uzias começa a receber uma popularidade, meu amigo pastor Paulo Roberto, e isso tem derrubado a muitos crentes. Antes de pregar, antes de ser conhecido, é crente. Agora, só porque o nome é conhecido nos 4 cantos deste país, meu pastor Antônio José, tem derrubado muitos pastores, muitos pregadores e muitos cantores. Por que, Henrique Lima? Porque deixou a exaltação subir a cabeça e depois deixou descer ao coração. Não foi diferente com este rei Uzias. A Bíblia diz que desceu para o seu coração. Ele ficou tão exaltado, meus queridos amados irmãos e irmãs, que ele pega um incensário. Incensário não é para rei usar. Incensário quem usa é sacerdote, que fazem parte da linhagem ao qual de Arão. A Bíblia diz que ele entra no santuário do Senhor, querendo queimar incenso, mas entram outros sacerdotes. Este era sacerdote, pensa como o nordestino fala, cabra macho, e com ele mais 80 sacerdotes, e este se chamava Azarias. Azarias olha para Uzias e diz: é o seguinte, tu é rei, tu governa sobre Israel, mas queimar incenso no altar de Deus tu não queima. Ele logo fica tão chateado, com tanta raiva em seu coração, que o Senhor taca a lepra em sua testa. Assim então, os 81 sacerdotes que lá se encontravam, de forma apressuradamente, de forma rápida, o coloca para fora. E onde se terminam os dias de Uzias, pregador? Termina-se em uma casa longe de Israel, afastado de muitos. E ele então, são seus últimos dias desta forma, e enterrado ao lado dos seus pais. Agora também, quem não se lembra de um certo homem chamado Naamã? Este era chefe do exército do rei da Síria, que se chamava Ben-Hadad. A Bíblia nos diz que Naamã era um homem de grande prestígio, presumo eu, coisa de pregador. Aonde Naamã passava, se uma mulher estivesse gestante e se soubesse que era menino, coloca o nome da criança de Naamã, porque Naamã era um homem respeitado, Naamã era um homem temido, porque todavia que ele saía para batalhar, ele saía vitorioso, porque de todas elas o
o Senhor lhe dava livramento. Mas a Bíblia vai nos dizer, tinha um porém na vida de Naamã. Lá fora ele era respeitado, lá fora as suas medalhas eram reconhecidas, a sua fama percorria por todo Israel e por toda a circunvizinhança. Mas o texto nos diz, porém quando chegava em casa, não passava de um leproso. Eu vou ter que falar que o Espírito de Deus está mandando. Tem muitos que pregam que é uma bênção, tem muitos que cantam que é uma bênção, tem muitos que falam em mistério que é uma bênção, tem muitos que profetizam é uma bênção, mas quando chega em casa não passa de um leproso, não parece que ser crente como é dentro da igreja, fala em mistério como crente, mas quando chega em casa assiste coisas ou faz coisas ilícitas diante do nosso Deus. Eu louvo a Deus que na manhã de hoje não tem esse tipo de crente, e se não tem, levante as duas mãos para cima, abra sua boca e agradeça a Deus a bondade dele. E a Bíblia nos diz mais, que todo homem leproso, ele teria que andar com lenço em seus lábios, para que quando ele falasse com alguém que era são, o vírus não passasse para aquele outro. A Bíblia nos diz também, todo homem que era leproso, ele teria que andar com seus cabelos desarrumados. A Bíblia nos fala mais que todo homem que era leproso, ele teria que viver no leprosário. Ele vivia só, não tinha companhia, não tinha ninguém para lhe abraçar. Muitas das vezes a sua própria companhia era a sua sombra, quando ela surgia para ele. Não tinha mais amigos. Todo homem que era leproso teria que abandonar a sua casa, rasgar todas as suas vestimentas e, se possível, também derrubar o local em que ele habitava. Se assim tivesse lepra sobre as portas, sobre as paredes de sua casa. Todo homem que era leproso, meus queridos amados irmãos e irmãs, teria que dar 2 gritos. Os 2 gritos não eram de vitorioso, eram 2 gritos de tristeza que ele dizia: impuro, impuro. Todo homem que era leproso, na lei judaica, ele teria que ao qual respeitar um raio de 10 a 15 metros. Ele não podia se aproximar de alguém que era são. E se porventura ele quebra esta lei, uma das leis judaicas, ele podia morrer de forma apedrejada. Os outros podiam lhe apedrejar. Agora, meus queridos amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele vai passando. Mas se você estiver de Bíblia aberta, preste bastante atenção. O texto sagrado vai nos dizer no verso de número 41, que Jesus Cristo, ele foi movido de uma grande compaixão. E depois que Jesus Cristo, ele é movido de uma grande compaixão, ele estendeu a sua mão. E depois que Jesus Cristo estende a sua mão, ele vai tocar alguém que não era para ser tocado. Mas Jesus Cristo, ele está acima da doença. Jesus Cristo, ele está acima da enfermidade. Jesus Cristo é aquele que toca o que é impuro, mas ele continua puro. Porque quando ele toca para purificar. Quando ele toca para limpar. E quero profetizar que Jesus, na manhã de hoje, está passando do teu lado para tocar. Jesus, na manhã de hoje, está passando para derramar do seu bálsamo, do seu poder. E se isso é motivo de alegria para você, abra sua boca e dê o melhor glória para Deus na manhã de hoje. Alai kalanamanduribievie charamandekemian. E quando, meus queridos amados irmãos e irmãs, presta atenção no texto, quando Jesus Cristo então toca o leproso, Jesus Cristo manda a palavra profética. Qual é a palavra, igreja? Quero ser limpo. Olha para mim, não pisque os olhos. Não é a palavra de qualquer pessoa, não. Esta palavra é de Jesus. Olha para cá, quem não se lembra quando Jesus Cristo carecia de ir a Jerusalém, sobre os montes de Judá, mas para Jesus Cristo chegar em Jerusalém, carecia de passar por dentro de 2 cidades. A primeira cidade era a cidade de Samaria, a segunda cidade era a cidade da Galileia. E Jesus Cristo entrando em um povoado, a Bíblia nos diz que 10 homens começam a gritar e a dizer: Jesus Cristo, tem de misericórdia. Quem eram eles, pregador? Eram 10 homens também leprosos.
O texto nos diz que eram 9 judeus e um samaritano. O que eu acho lindo que neste milagre não precisa Jesus tocar, porque quando Jesus quer curar, ou ele toca ou ele não toca, só basta ele querer que a glória dele se manifesta a cada um de vós. E eles começam a dizer: Jesus, tende misericórdia. E Jesus Cristo, olhando para os 10, o que é que ele diz? Ide, apresentai-vos aos sacerdotes, para que seja feito assim o ritual da purificação. Agora preste atenção, pastor Paulo Roberto, o que eu acho lindo é que a pureza nos 10 leprosos não acontece, meu pastor Antônio José, enquanto os 10 leprosos estão diante dos sacerdotes. Mas diga-nos por quê, pregador? Eu imagino que a pureza acontece no meio da caminhada, enquanto eles vão indo para os sacerdotes. Como assim? Não tem no texto, mas é coisa de pregador. Eu imagino que um olha para a testa do outro, meu pastor diz: cadê a lepra que estava em tua testa? O outro olha para as costas e diz: cadê a lepra que estava em tuas costas? O outro olha para o tórax e diz: cadê a lepra que estava no teu tórax? Não está mais, porque quem falou não foi Bolsonaro, quem falou foi Jeová Jireh, Rafa Elohi, e quando ele fala, a palavra dele cumpre. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, segura a mão da pessoa mais cheirosa na manhã de hoje, segura. Segura a mão da pessoa mais alegre, por favor. Se não tiver, pode pegar na mão do irmão Alfredo aqui, por favor. Aperte a mão deste crente e diga assim: o que o homem falou, falhou, mas o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Henrique Lima está terminando 2018 e daí 2019 que nos aguarde, porque a palavra do papai está de pé. Levanta as duas mãos, levante, levante. Eu vou profetizar o que Deus está mandando. Salmo de número 119, versículo de número 116, lá vai. Assim diz o Senhor: sustenta-nos, ó Senhor, conforme a tua palavra, para que vivamos e não nos deixe envergonhado no dia da nossa esperança. Receba de Deus o sustento por meio da sua palavra. Escute. E tendo Jesus Cristo dito isto, logo a lepra desapareceu, igreja. Mas espere-me, por favor. A Bíblia diz no verso da parte A, 41, que Jesus foi tomado de uma grande... Prega comigo, por favor. Jesus foi tomado de uma grande... E eu me perguntei: Espírito Santo, o que levou Jesus Cristo a ser tomado de uma grande compaixão? Porque tem muitos irmãos e irmãs que querem que o milagre desça do céu só estralando os dedos. Não. A gente precisa manifestar atitudes para que Jesus Cristo ele seja também tomado de uma grande compaixão. E permita comigo compartilhar convosco 3 atitudes que o leproso exerceu para que Jesus fosse tomado de uma grande compaixão, meu amigo Alfredo. De Bíblia aberta, no verso de número 40, parte A. A primeira atitude, amada igreja do Senhor, que fez o coração de Jesus ser tomado de uma grande compaixão, e depois dele ter se compadecido, estendendo a mão, tocando-lhe o leproso, e dizendo: quero ser limpo. Qual foi, pregador, a primeira atitude? A primeira atitude foi uma aproximação. Olhe para cá. O leproso não podia se aproximar, mas o leproso quebra a regra. E o Senhor na manhã de hoje trouxe alguém para dizer: é manhã de quebrar a regra. Ele então se aproxima de Jesus, igreja. Permita-me fazer uma comparação. A lepra é igual o pecado na vida do homem, da mulher. Olhe para cá para você entender. O homem, quando estava leproso ou leprosa, tinha que ser expulso do
arraial. Quem não se lembra de Adão? A Bíblia diz que o Senhor falou para Adão: Adão, tu pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas desta árvore, destas duas árvores, que é a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida eterna, dessa você não pode comer. Mas até que então Adão, comendo da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, o texto sagrado nos diz que ele passou a entender que estava nu, e cozendo figueiras se vestiu. Mas depois que ele se veste, a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus. Seguro glória para você entender o mistério. Antes de Adão pecar, na viração da tarde, Deus descia ao jardim e andava com Adão. Adão tinha um amigo que não era botado de defeito algum. Adão tinha um amigo que não falava mal dele. Mas depois que Adão cai, depois que Adão peca, a Bíblia diz que ele se esconde. Um dos atributos do meu Deus e do teu Deus é a onisciência. Deus já sabia onde Adão estava, mas ele só se escondeu porque ele pecou diante de Deus. E depois que ele peca, Deus oculta a árvore da vida eterna e expulsa Adão juntamente com a sua adjutora, a sua princesa Eva. E eles não habitam mais neste jardim. Semelhantemente ao pecado na vida do homem e na vida da mulher. Muitos já nos deixaram, muitos já não estão aqui. Mas o que foi, pregador? Foi o pecado. O pecado tem lhe levado para um quarto escuro. O pecado tem lhe trazido o espírito da depressão. O pecado tem lhe afastado daquele que é santo. Mas o santo continua de mãos estendidas, aguardando para que este volte, aguardando para que esta volte. Agora preste atenção, porque, irmão Henrique, a humanidade precisa se aproximar de Deus. Eu vou lhe dizer, a Bíblia nos diz, Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O maior projeto de Deus, que é a raça humana, continua agora, estar agora destituída, estar agora precisando de uma restauração, está assim por causa do pecado. Então continua nos dizendo, pregador, eu vou dizer, Romanos de capítulo 5, no verso de número 12, Paulo escrevendo, ele diz que por um homem, que homem foi este? Adão. Entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte, assim a morte passou a reinar sobre todos. É por isso que todos pecaram, precisa se aproximar de Jesus. Paulo continua dizendo, Romanos de capítulo 7, versículo de número 17, de maneira que isto que eu faço não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Até aquele que foi considerado o segundo coração de Deus. Quem não se lembra, Davi escrevendo o Salmo do Perdão, a oração da purificação, o Salmo de número 51, no verso 2, ele diz: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E no mesmo Salmo de número 51, e no verso de número 5, ele vai dar a razão de por que querer ser lavado e purificado. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora você olha para mim e diz: aí, pregador, quem é que vai nos purificar? Você já sabe quem é. O profeta Isaías, filho de Amós, profetizando no reino de Judá, cuja o qual capital conhecida como Jerusalém, agora também profetizando no reino norte, conhecido como a capital de Samaria. O texto nos diz, no capítulo de número 9, no verso de número 2, ele começa a falar do projeto divino de Deus, que logo iria se manifestar. Ele diz: o povo que ama
andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. E no mesmo capítulo de número 9, porém no verso de número 6, ele nos diz: e nos nasceu um menino, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha para mim, por favor. João, agora escrevendo o Evangelho de Jesus, ele diz que João Batista, filho de Zacarias, juntamente com a irmã Isabel, no capítulo de número 1, antes do verso de número 29, ele diz da seguinte maneira: eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados, mas aí vai vir um que é antes de mim há muito tempo, este vos batizará com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, os laços da sandália, porque este é o filho prometido. E a Bíblia diz em João de capítulo 1, versículo de número 29, que Jesus vinha diante de João Batista, e João mostra, João aponta a luz, e João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Levante as duas mãos, por favor. Levante as duas mãos, por favor. Se o Cordeiro já passou na tua vida, agradeça a Ele. O Cordeiro vai continuar passando em tua vida, e Ele vai continuar nos purificando de toda a mazela deste mundo. Fala bem baixinho para quem está do teu lado: o Cordeiro está passando. Precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos voltar a ser o que outrora a gente foi. Precisamos cair em si, trazer as nossas memórias aonde nós erramos e voltarmos a fazer as primeiras obras, para que não venha o tempo do Senhor, Ele não retire o castiçal. Precisamos voltar a buscar o papai como a gente buscava. É o último culto do ano, é bem verdade. Carecemos de fazer uma retrospectiva. Será que neste ano, no caminhar de 2018, a gente fez para Ele o que a gente tinha que fazer? Será que os cultos domésticos dentro de nossas casas não ficou em falta? Será que o momento de meditar nos oráculos, na palavra de Deus, também não ficou em falta? Oh, amada igreja do Senhor, nós vivemos em um tempo da tecnologia. Eu não sou contra Facebook, essas coisas, porque também uso. Mas o apóstolo Paulo nos adverte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominada por estas coisas. Muitos têm se afastado do Senhor, não só por seus pecados, mas por causa também da sua falta de tempo. Quando vai buscar a Deus, quando vai orar, não aguenta passar 5, 10 minutos sequer. Quando vai ler o texto sagrado, meditar, como o salmista diz em Salmo de número 1, no verso de número 2, ele diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente se aproxima do bom mestre. Quanto mais a gente ora, mais a gente fica parecido com Ele. Quanto mais a gente vem às reuniões nesta casa ou em outras congregações, a gente fica mais parecido com ovelha. Mas quanto mais a gente se desgarra dele, quanto mais a gente se afasta dele, a gente vai sendo destruído espiritualmente. A frieza, o cansaço, aquele que dava a glória não dá mais, aquele que pregava não prega mais, aquele que tinha a alegria, o gozo de estar na casa do Senhor, não faltava uma reunião, começa a faltar. O que foi que aconteceu, pregador? A falta de atenção de se aproximar de Jesus. O Senhor me trouxe na manhã de hoje para dizer para alguém: você precisa voltar. Você precisa voltar a fazer as primeiras obras. Você precisa exercer o primeiro amor como você exercia. E a primeira atitude do leproso é que ele exerce uma aproximação, igreja. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que a gente se aproxima de Jesus,
se levantam os inimigos de Deus à nossa volta para nos afastar dele. Sempre que você busca Ele, quanto mais com intensidade, mais pessoas adébitas, a demônios, a pessoas que não têm este mesmo Espírito Santo, começam a abrir a sua boca e dizer: para que esse negócio de ser crente? Para que esse negócio de ir para reuniões? Para que esse negócio de vigília? Para que esse negócio de ler Bíblia? Para que esse negócio de dar glória alto? Para que esse negócio de andar de forma quadrada? É melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. A Bíblia diz que Jesus nunca andava só. À volta de Jesus estavam os seus discípulos, o colegiado apostólico, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu e os demais outros. Agora, por favor, igreja, preste bastante atenção aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó: e aproximou-se dele. Quem se aproximou dele, de Jesus? O leproso. Mas a Bíblia era para estar dizendo: e aproximando-se deles. Porque não era um, era Jesus e mais 12 discípulos. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Desculpe-me os exegetas. É que enquanto Jesus, meu pastor Antônio José, vai se aproximando, igreja, enquanto o leproso vai se aproximando de Jesus, os discípulos, irmão Alfredo, olham para as perninhas e dizem assim, ó: perninhas, para que te quero? São os primeiros a correr. Porque a lei judaica ainda operava em seus corações. Não tem no texto, mas presumo eu, que Pedro, mais dado, mais apressado, pega a maior pedra e diz: Jesus, sai da frente, porque eu sou primeiro a derrubar. Eu vou falar que Deus está mandando. Não é diferente. No transcorrer do ano de 2018, quantas pessoas não se levantaram à tua volta para te apedrejar? Quantas pessoas não levantaram calúnia contra ti, contra a tua casa? Quantas pessoas não se levantaram para falar mal de você? Mas eu tenho uma palavra profética de Deus: aqueles que se aproximam de Jesus podem pegar a pedra que for, podem até mirar, mas Jesus não vai deixar te acertar, meu filho. Jesus não vai deixar te acertar, minha irmã. Podem tentar apedrejar o teu casamento, mas não apedreja. Podem tentar apedrejar a tua chamada, mas não apedreja. Podem tentar apedrejar a tua caminhada de intimidade com o Senhor, mas não irão te apedrejar, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diremos do nosso Deus: Ele é o nosso Senhor, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Só quem tem essa fortaleza, só quem tem. Não precisa ter marinha, não precisa ter aeronáutica, não precisa ter forças armadas. O que precisa ter é a fortaleza do Deus vivo de Israel. Se isso te alegra, abra a boquinha e adora a Deus. Segura. A primeira atitude que trouxe compaixão no coração de Jesus, que o leproso exerceu, foi uma aproximação. Prega comigo, foi uma. Tá baixo, fala mais um pouco, daqui a pouco a gente almoça. Foi uma. Mas tem uma segunda atitude, igreja. Além dele se aproximar de Jesus, a Bíblia diz o quê? Isso, meu pastor. E rogando-lhe. Igreja, milagre não acontece sem a gente rogar ao Pai das luzes, não. Eu vou falar que Deus está mandando. Não tem casamento restaurado se a gente não rogar a Deus, não. Não tem filhos deixando a boca de fumo, a prostituição, se papai e mamãe não rogar a Deus, não. Não tem ministério cheio da presença do Espírito do Pai, se o pregador, a pregadora, ou o cantor, a cantora, quem for, não rogar a Deus, não. Não tem igreja abençoada se não rogar a Deus. Não tem câncer caindo por terra, não tem portas abertas se a gente não rogar a Deus.
Você pode falar bem baixinho para o seu irmão assim, ó, é só com oração. Diga-me por quê, pregador? É com a oração. Eu vou lhe dizer, olha para cá, não pisque os olhos. Jeremias, filho de Ilquias, chamado das terras de Anatote, ele profetizando a Jeremias, de capítulo 33, versículo 3, ele diz, a Deus fala a Jeremias, clamas a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Por que, pregador? É só por meio de oração. Eu vou lhe dizer, Jeremias, de capítulo 29, dos versos 11 ao 13, o profeta diz, bem eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, eu vos ouvireis e buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora quem não se lembra também, em 2 Crônicas de capítulo 7, versículo 14, o autor nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus, Deus perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Quer ter o ano de 2019 cheio da presença de Deus? Então volta a orar como tu orava, meu filho. Quer ver a tua casa ser um pedacinho do céu? Então volta a buscar a presença do Pai das luzes como tu buscava. Levante minhas duas mãos, por favor. Levante para receber. Isaías de capítulo 55, verso 6, o profeta diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Se eu prego para uma geração que busca e invoca a Deus, abre a tua boca e o adora. Eu vou obedecer ao meu pastor, estou terminando. Falta 5 minutos que me restam. Jesus foi tomado de uma grande compaixão, igreja. Eu não quero tocar as tuas emoções profundas, porque quem toca não é o pregador e nem o cantor, quem toca é a própria palavra. Mas a palavra está batendo de encontro. A palavra está dizendo para alguém na manhã de hoje, você está afastado dos caminhos do Pai. Outra hora você se congregava. E você agora está fora. Não foi ninguém que te expulsou dentro da igreja. Mas muitas das vezes são as nossas decisões que nos fazem se afastar de Deus. Mas o Senhor, na manhã de hoje, quer trazer purificação à tua alma. Porque até mesmo quem purifica é a palavra. Na oração sacerdotal, João 17 foi que Jesus falou, santifica-os. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quem não se lembra de João de capítulo 15, verso 3, quando Jesus pregando, ele diz sobre a videira, e no verso de número 3 ele diz da seguinte maneira, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado para cada um de vocês. Não é revista Isto É que traz purificação. Não é Facebook que traz purificação. Não é nenhuma revista qualquer secular que traz alegria e gozo de vida. O que traz é a palavra de Deus. Diga-me por quê, pregador, eu vou dizer. Abacuque de capítulo 3, versículo 2, ele diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. O que é luz para o teu caminhar não é a luz do teu smartphone que logo pode descarregar. O que é luz para o nosso caminhar é Salmo de número 119, versículo de número 105, quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Amada igreja do Senhor, a palavra está às vossas vidas, a palavra está diante de cada um de vós. Busquemos ao Senhor enquanto há tempo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Cadê o irmão Eliseu? Não foi arrebatado não, nós estamos aqui. Quero voltar ao primeiro amor. Eu vos disse que foram 3
atitudes que trouxe a manifestação no coração de Jesus, a compaixão, para que ele estendesse a sua mão, para que ele tocasse o leproso. A primeira foi uma aproximação. E aproximando-se de Jesus, o leproso, e depois que ele aproxima, ele roga, ele pede. O Senhor está mandando dizer para alguém na manhã de hoje: não pare de pedir. Mateus 7:8. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abrirá. O Senhor está mandando dizer para alguém hoje: não é só você que será a coluna dentro de tua casa, é você e toda a tua casa. Mas continua pedindo, porque o tempo de Deus não é o vosso tempo. O tempo de Deus se cumpre no próprio tempo e na vontade dele. E a última atitude, pregador, qual foi? Além dele se aproximar, além dele pedir, ele rogar, ele se ajoelha diante de Jesus. Ninguém vai ver a glória ou receber algo de Deus com o narizinho empinado. Tem que se humilhar. Para de dizer que tu é imbatível. Para de dizer que tudo pode. Tu só pode tudo se for com Jeová. Humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, e Ele vos exaltará no tempo certo. Enquanto o nosso irmão canta, adora a Deus, faça dessa adoração uma oração na sua vida. Eu quero te convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche seus olhos. Incline a sua cabeça por alguns segundos. Estou terminando, meu pastor. Enquanto o irmão canta, faça, medite. Será que amanhã de voltar para os caminhos de Deus? Quero voltar ao início. Já tem gente chorando, eu estou contemplando, porque a palavra de Deus falou contigo. Senhor, não deixe para 2019. Eu quero faça hoje. Porventura alguém no meio de nós que queira se reconciliar com este Deus, eu te convido, te encorajo. Já vi a primeira vida, pode vir, minha irmã, pode vir chorando. É o Pai das luzes. Já tem gente aqui. Tem mais. O Senhor está dizendo para alguém: é manhã de voltar. Ei, volta. Volta enquanto há tempo. Volta. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Cadê você que outra hora tinha alegria de adorar a este Deus? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha, minha irmã, venha. Isso. Tome coragem. Se aproxime de Jesus, venha. Quebre o protocolo. Espírito Santo, toca, amigo Espírito Santo, toca nesta vida, amigo Espírito Santo, traz esta vida aqui nesta manhã. Ei, o Senhor te ama, o Senhor não quer te perder. Os instrumentos bem baixinho os instrumentos. O Senhor te ama, o Senhor está com saudades. É manhã de voltar para os braços dele.
É manhã de voltar a ter um particular com teu Deus. Porventura, se tem alguém que queira aceitar Jesus em nosso meio e ainda não confessou, porventura, por favor, sai da sua cadeira agora, vem aqui na frente. Ou porventura, se alguém no meio de nós se encontra enfermo, por gentileza, sai da sua cadeira também, vem aqui na frente, porque eu quero orar. O meu tempo já estourou. Porventura, se tem alguém enfermo aqui no meio de nós, que está com medo da semana que vai se iniciar, que os médicos têm falado coisas e mais coisas, que a tristeza tem tomado de conta da tua vida, saia da sua cadeira agora, venha correndo, por favor. A gente quer orar por você, a gente quer interceder por sua vida. Eu vou orar, amém, minha irmã. Fecha, vem mais vida ali. Fecha seus olhos, levante as suas duas mãos agora. Levante as suas duas mãos agora, feche os seus olhos. Estas vidas que já estão aqui ajoelhadas diante de Deus, esta vida que está aqui para receber oração, para receber milagre, os pastores intercedam aqui comigo, por favor. Isso, meu amigo pastor Paulo Roberto, intercede aí. Fecha seus olhos, igreja. Pai, nós te louvamos na manhã de hoje, nós te agradecemos porque a glória é tua, o poder é teu, a palavra te pertence. Obrigado porque a tua palavra encontrou guarida em corações da manhã de hoje. Eu te peço, meu Deus, que estas vidas que voltam para os teus braços, que o Senhor possa fortalecer a cada um, que a tua bondade, a tua misericórdia possa estar ladeando cada um. Quero eu te pedir agora também, estas vidas que querem, ó Pai, uma oração, para que seja repreendido esta doença, para que caia por terra. Pai, toca agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Seja o teu poder, a tua glória a dissipar, seja o caroço a cair, seja a dor a cair das juntas, a dor de cabeça, aonde estiver isso, ó Deus, em nome de Jesus nós repreendemos agora. Caia por terra todo inimigo de Deus. Assim nós choramos e por fé nós te agradecemos. E somente quem crê, abraça alguém que está do teu lado e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, meu pastor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos à igreja. Aleluia, glória a Deus. Quem ouviu a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã? Meus irmãos, é bom estar na casa do Senhor, é verdade. Se eu tivesse o pulmão que o irmão Henrique tem, eu era outro irmão. Mas meu pulmão é pequeno. O microfone aqui me ajuda, viu, Joselias? Nesse pica aí, mas irmãos, a graça de Deus foi muito abundante sobre nós esta manhã. Amém, irmãos? E o Senhor falou tanto conosco, porque nós éramos esse leproso, éramos essa pessoa. E no dia que nos aproximamos de Jesus, o milagre aconteceu na nossa vida. Mas nós não devemos nos esquecer dessas três atitudes principais, sempre nas nossas vidas: nos aproximar dele. E neste ano de 2018, terminando, esta mensagem era a mensagem de hoje de manhã. Porque era quase meia-noite quando eu passei assim: irmão Henrique, está acordado? Se estiver, dê um sinal, né? Porque amanhã você vai ser o pregador. Aí, mas depois me andou de pastor, desculpa, que agora que eu vi. Amém, glória a Jesus. E o pastor pega os pregadores no laço, né? De vez em quando, porque o Espírito Santo vai indicando, né?
E hoje era esta a palavra que nós precisávamos ouvir. A palavra de Deus. Quem entendeu a mensagem? Porque Deus direciona a mensagem para cada um de nós segundo as nossas necessidades. E os nossos irmãos que nos ouviram ao longe também entenderam. Vocês que vieram à frente também voltam justificados e abençoados em nome de Jesus.